Fabiana Castelo Branco, tá bem? Do programa Falando Sobre, tá bom? Eu sou a professora Fabiana Castelo Branco e nós vamos discutir sobre as questões de cunho sobre o tema natureza e sociedade, tá bom? Primeiro aqui você vai colocar seu e-mail, né, para identificação e vamos discutir as questões. Essa semana são 2 questões, tá bom? Esse conjunto de entidades envolvendo no debate ambiental brasileiro esteve sempre atravessado por questão central como engajar-se em campanhas que evocam proteção do meio ambiente sem desconsiderar as evidentes prioridades da luta contra a pobreza e a desigualdade social, ou mostrando-se capaz de responder aos propósitos desenvolvimentistas da correntes que almejam rentabilização de capitais em nome da geração de emprego e renda. A gente traz um pouco disso, né? Ou seja, a gente fala, quando não tem como se falar de meio ambiente, vendo o homem, o ser humano, de forma desconectada do meio ambiente. Nós, seres humanos, fazemos parte desse meio ambiente. E para isso, ele também tem que ser visto, né, de forma conjunta. E daí, uma das grandes colocações que é colocada é a miséria, a pobreza, né, a desigualdade social, a fome, tá bom? E aí, ele vai trazer algumas questões para a gente dizer qual dessas realmente são corretas ou não, né? Em outros termos, como conquistar legitimidade de questões ambientais quando, com frequência, a preocupação com o meio ambiente é apresentada em um obstáculo ao enfrentamento do desemprego e da superação da pobreza. Ou seja, como cuidar do meio ambiente e, ao mesmo tempo, também enfrentar o desemprego e a pobreza, tá certo? Como dar um tratamento lógico e socialmente aceitável às implicações ambientais das lutas contra a desigualdade social e pelo desenvolvimento econômico. É um textozinho do Henry, tá certo? Axel Hard, está lá em Ambientalização e Indústrias Sociais, tá certo? No caso do Movimento de Justiça Ambiental, tá certo? Em Estudos Avançados de São Paulo, volume 24, número 68, páginas 103 a 119, tá certo? E aí ele tem um linkzinho se vocês quiserem ver o texto na íntegra, tá certo? Aí ele diz, o texto acima produzido alude, ou seja, fala de uma das questões centrais em matéria de justiça ambiental, o conflito entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O tema justiça ambiental envolve qual desses 5 pontos aqui, né? 5 não, 6 pontos. É isso? Vamos ver um. Incorpora a lógica do princípio administrativo da distribuição equitativa dos ônus dos encargos, considerando que os riscos ambientais e a poluição atingirem todos industrialmente na mesma proporção. Isso não acontece, né? Em momento algum, existe uma distribuição equitativa, ou seja, igual dos ônus e encargos sobre o meio ambiente, tá bom? A maioria das vezes, quem está assumindo os encargos com o ambiente é o governo federal, né? Os governos. Né? Não existe essa divisão de proporção pelos riscos ambientais, tá bom? Então, a 1 está errada, não entra lá, né? Porque ele quer o quê? Ó, está correto as afirmativas, apenas ele quer as afirmativas corretas. Então, se tiver 1, não é. Vamos ver a 2. Tem sua origem associada, segundo parte da doutrina das lutas raciais desenvolvidas pelos negros nos Estados Unidos na década de 80? Sim. Né? Essa política ambiental está dentro desse contexto, por quê? Porque no início, quando existe libertação dos escravos, né? Eles queiram ou não, de certa forma, a gente sabe que no Brasil não muda muito, né? Nos Estados Unidos existe o processo também de segregação, né? Esse pessoal terminou o quê? Criando pequenos locais, pequenas favelas, sem nenhum saneamento básico e aí, ou não, trazendo problemas de cunho ambiental, tá bom? E aí as lutas, por quê? Por desenvolver locais, né? Então está sim, a origem desses problemas ambientais está assim interligado, né? Essas lutas raciais dos negros, tanto nos Estados Unidos, como a gente pode até acrescentar aqui no Brasil também, tá certo? Questão 3, né? Aqui. Defende a ponderação quantitativa eu estou levando em consideração a quantidade, tá certo? Entre específicos direitos das comunidades afetadas pelos empreendimentos de direito coletivo do desenvolvimento econômico? Não, né? Em momento algum existe uma ponderação dos direitos das comunidades afetadas, né?
Quando a empresa vai abrir algo, algum comércio, alguma indústria, ela só se preocupa com lucro. Em momento algum, existe uma preocupação com as comunidades que vai ser afetadas por esse empreendimento, né? Se a gente for pensar aqui em nossa cidade, né, quando construíram o complexo ali Residências Privé, né, o condomínio fechado, em momento algum, quando foram construir aquilo, pensaram que nas comunidades que viviam ali por trás, né? Eles cortavam todo o caminho para poderem vir para a pista, para vir para Campina Grande ou ir para Lagoa Seca, né? Agora, né, eles têm que dobrar o caminho que eles faziam por causa, né, do cercamento e do fechamento lá, para poder construírem um condomínio fechado, tá certo? Então, isso aí não é verdadeira, a questão 3, isso não existe, infelizmente, tá bom? Deveria existir, mas não existe. Questão 4. Sustenta a necessidade de consideração da dimensão histórica e social de uma análise de questão ambiental? Sim, né? Existe a necessidade, sim, de uma dimensão tanto histórica como social da defesa do meio ambiente. Isso é uma discussão que realmente é válida. Então, a questão 4 está correta. Então, até agora nós temos o quê? Questão 2 correta, questão 4. Né? Vamos ver se a questão 5 está correta ou não. Tem entre seus princípios o fomento à gestão democrática e acesso à informação? Sim. Quando a gente fala de meio ambiente, né, e de erradicação de pobreza, de miséria, né, de democratização, a gente fala o quê? Primeiramente, não existe democracia sem acesso à informação. Né? A gente viu isso muito bem quando se instaurou-se a ditadura. A primeira coisa que cortou foi o direito de fala, o acesso à informação da imprensa, né? Lá na China, por ser um país comunista, a primeira coisa que eles controlam é as informações, tá certo? O que é a gestão democrática, gente? É aquela possibilidade de todas as pessoas poderem opinar dentro da gestão. Por isso que existe, né, as reuniões participativas de orçamento participativo, onde as pessoas vão e dão suas opiniões sobre determinado tema. Então, questão 5, correto. Vamos ver se a 6 é correta ou não. Prioriza como estratégia de efetização da justiça ambiental a realização de estudos técnicos divergentes com o suporte a comunidades afetadas. Na verdade, não, né? Deveria existir. Mas em momento algum, quando existe uma localização afetada, existe um estudo de justiça ambiental prevendo, né, resolver esses problemas de afetamento, né? Muito pelo contrário, aqui no Brasil a gente vê o quê? Quando invadiram a terra lá dos indígenas, né, a Raposa Terra do Sol, e deixaram aquela devastação, não houve estudos nem pensar em melhorias, né? Hoje em dia, né, também com as barragens ali de Mariana, de Sobradinho, né, que quando estouraram, destruíram, várias pessoas morreram, várias questões, né? Até agora não houve nada desse tipo, né? Nenhum estudo que veio tentar favorecer e resolver os problemas dessas comunidades afetadas, né? Os problemas ainda estão lá, né? As poluições, né? Os empreendimentos poluidores, né? Chegaram aos rios, matarem animais e mesmo assim não houve estudo nenhum desse tipo. Então, temos como aí questões corretas a questão 2, 4 e 5. No caso, seria essa questão aqui, tá bom? E a última questão, que só são 2 questões dessa semana, o crescimento precipitado das cidades em decorrência ao aceleramento do desenvolvimento tecnológico na segunda metade do século XX. A gente está passando o quê? Falando do processo de industrialização, né? As indústrias, como elas cresceram, como vieram, né, dentro desse contexto, criar novas indústrias dentro desses espaços urbanos. Então, ele vem dizer, em um espaço urbano cada vez mais fragmentado, caracterizado pelas desigualdades, segregação espacial, subemprego e submoradia, a violência urbana e graves problemas ambientais. Sobre os problemas socioambientais nos espaços urbanos e industriais, é correto afirmar, se ele diz problemas socioambientais, ele está falando de problemas justamente de cunho que ambiental, que vai causar problemas sociais, tá certo? Isso dentro do espaço urbano e industriais. Então, ele quer saber o quê? Sobre os problemas que a indústria está causando. Né? Então, a gente sabendo ler a questão, a gente já sabe pensar, né? A primeira questão é que os resíduos domésticos industriais aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de transporte, poluição de água no solo, bem como os conflitos sociais, são grandes desafios
das cidades na atualidade? Corretíssimo, né? Aqui, quando a gente fala de resíduos domésticos e industriais, a gente está falando o quê? De problemas socioambientais do espaço urbano industrial, tá bom? Seria essa questão aqui. Vamos ver por que não seriam as outras. As ações antrópicas, em particular das universidades ligadas ao desenvolvimento industrial e urbano, têm comprometido a qualidade das águas superficiais, contudo alcançar depósitos subterrâneos. Nem sempre, né, gente? Ele aqui ele está falando o quê? Ele está falando de um estado urbano industrial, tá certo? Onde é que ficam as águas, os depósitos de água? Ele não fica dentro do espaço urbano, mas dentro dos espaços rurais, tá certo? E aí, esse problema existe na atualidade, sim. Porém, não faz parte do espaço urbano industrial, tá bem? Por isso que essa questão não estaria correta, tá bom? Os conflitos sociais existentes no espaço urbano mundial são associados à amplificação das políticas públicas para a melhoria da infraestrutura que provocou o deslocamento de milhões de pessoas do campo para a cidade? Não, né? Na verdade, não existe, né? Deveria existir, mas não existe essa ampliação de políticas públicas visando melhorar o deslocamento, a qualidade de vida das pessoas que se deslocaram do campo para a cidade, certo? Próxima questão. Próximo item, né? A violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está associada à má distribuição de renda? Isso é correto. O livre comércio de armas de fogo na cultura armamentista existe na maioria dos países europeus. Gente, né, a arma de fogo ela não existe na maioria dos países, tanto europeus, né? E por mais que existe, também existe o quê? Nos Estados Unidos, também existe nas Américas, né? É um problema também, é um problema. Porém, isso aqui não é um problema o quê? Urbano e industrial, né? A não ser que seja se falando das indústrias de fogo, mas mesmo assim, a armas não está só na maioria dos países europeus, tá certo? Também existe nos países americanos, né? Vejamos, o Bolsonaro ganhou o quê? Sua política justamente com a possibilidade o quê? De liberar armas para as pessoas, né? De facilitar o porte de arma, tá bom? Também não é essa questão. E aí vamos para o último item, né? A chuva ácida ocorrida nos países ricos industrializados apresenta como consequência a distribuição da cobertura vegetal em alteração das águas, embora favoreça a fertilização dos solos agricultáveis, né? Que seria errado por quê, gente? O que é a chuva ácida, né? Lembrando disso, né? A chuva ácida, ela ocorre principalmente quando a poluição está muito grande, né? E se condensa, chove ácido. Porém, quando a gente fala em chuva ácida, que isso ocorre nos processos de industrialização lá e no espaço urbano industrial, lembra que a gente está sempre falando do espaço urbano industrial? No espaço urbano industrial, a cobertura vegetal ela é muito o quê? Pequena, né? Não existe, né? Certo? E aí, isso aqui é um problema ambiental? Sim. É provocado pelas indústrias? Sim. Mas quando falo fertilização dos solos agricultáveis, eu estou falando de quê? Agricultura, não estou falando mais de um espaço urbano industrial, já estou falando de um espaço rural. Por isso que essa questão estaria errada, tá bom? Então, os resíduos domésticos industriais seria a resposta, tá bom? E aí, fazendo isso, vocês clicam aqui embaixo, né? Depois, né? Envia, tá certo? E em seguida eu recebo as questões. Então, gente, ficamos hoje por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais, tá bom? Nossa próxima aula.